Vamos começar algumas intervenções para dar conhecimento dos problemas da saúde para a população em geral, mas também para os nossos colegas profissionais da saúde. A todos interessa, e o tema de hoje é falar sobre hipertensão arterial, uma nova consulta, como podem ver no slide que está no vosso ecrã. E a razão porque é que falamos de hipertensão e falamos de uma nova consulta? Hipertensão porquê? Se vocês virem todas as estatísticas nacionais que aparecem e vão aparecendo ao longo dos anos, nós temos uma prevalência de hipertensão arterial na população adulta que anda à volta entre os 35% e os 42%, varia de estudo para estudo. O que significa que temos um elevado número, mais de 2 milhões provavelmente, de adultos portugueses que têm ou tiveram hipertensão arterial. E destes, muitos não conhecem que tiveram a sua tensão arterial elevada ou que têm a sua tensão arterial elevada porque nem sempre a medem. E, portanto, é uma doença muito prevalente que raramente aparece sozinha em cada indivíduo. A maioria dos indivíduos estão sozinhos, mas muitos deles não têm hipertensão arterial associada a outras doenças. E, portanto, como eu dizia, a hipertensão arterial muito prevalente na população e que é prejudicial às pessoas, porque pressão arterial elevada significa a pressão que o sangue circula dentro das nossas artérias. E, portanto, se o coração, ou o cérebro, ou os rins, ou as artérias foram feitos para uma pressão de 12 centímetros de mercúrio, se nós tivermos 16 ou 17 ou 18, as artérias e os órgãos sofrem com essa pressão elevada e a curto, a médio ou a longo prazo vão acabar por ter uma doença. Qual é a doença? Todos nós sabemos, pode ser um acidente vascular cerebral, pode ser um infarto miocárdio, pode ser um rim que começa a funcionar cada vez pior. Mas, como eu dizia, raramente a hipertensão arterial aparece nas pessoas de uma maneira isolada. Mas antes de abordar estes assuntos, reparem neste slide, que significa que os traços mostram que a pressão vai crescendo ao longo da idade e conforme a pressão cresce, assim nós temos na coluna da esquerda mais probabilidade de ter ou um acidente vascular cerebral ou um acidente cardíaco. E este gráfico, se for lido da direita para a esquerda, vemos que conforme nós baixamos a pressão arterial, assim nós melhoramos e diminuímos a probabilidade de uma pessoa ter doença. Vejam neste slide o que mostra aqui. Vemos do lado esquerdo, se nós conseguirmos baixar 2 milímetros apenas da pressão arterial sistólica, vamos ver o que acontece do lado direito. Há uma diminuição franca da probabilidade de acontecer ou um acidente vascular cerebral ou um infarto miocárdio. Portanto, mesmo quando nós baixamos ligeiramente, o que significa que vale a pena fazer sempre tratamento ou vale a pena fazer sempre dieta, porque algum benefício nós vamos conseguir dar ao nosso organismo. E, portanto, esta mensagem é de veras importante. Mas, como eu dizia há bocado, a hipertensão raramente aparece de maneira isolada. E se nós formos ver numa população, que é o que está neste slide, a prevalência de outros problemas ou de outros fatores de risco, vemos numa determinada população 50 e tal por cento tinham hipertensão, mas 30% tinham o colesterol elevado, 20% eram obesos, 20% tinham diabetes e 16% eram fumadores. Isto é, há uma percentagem grande de elementos da população que, em vez de terem só hipertensão arterial, têm vários fatores de risco. E o que é que acontece quando temos vários fatores de risco? O nosso medo é ter doença cardíaca ou ter doença cerebral. E, portanto, temos vários fatores que vão contribuir para agravar a presença dessa doença. De onde não nos serve só dizer eu sou hipertenso, vou tratar a minha hipertensão. Se continuar a fumar, se continuar a ter a diabetes mal controlada, se tiver o colesterol elevado, melhoramos tratando a hipertensão, mas não temos uma visão global, que hoje em dia é a mensagem que nós pretendemos passar à população,
que não chega a tratar só o colesterol ou só o tabaco, temos que ter uma noção global da doença que cada pessoa tem. E, portanto, isto varia de pessoa para pessoa. Se virmos neste grupo, neste slide, eu vou mostrar-nos o seguinte, que é mais didático. Nós vemos que o risco global é constituído por estes fatores todos que estão ali envolventes. A obesidade, o tabaco, a hipertensão, o colesterol, a história familiar, ser homem ou ser mulher tem um risco diferente, ter pais com doença cardiovascular ou não ter, também aumenta o risco e, portanto, o chamado risco global é muito importante hoje em dia na avaliação. Um slide muito ligeiro para mostrar, este é um trabalho feito por nós do Programa Nacional das Doenças Cardiovasculares, que mostra em cada ARS a prevalência de hipertensão nos dois sexos e o controle, no slide de baixo, o controle da hipertensão nessas mesmas populações. Portanto, estamos muito longe de conseguir os objetivos que toda a gente deseja, que é ter os seus doentes muito, muito bem tratados. Por isso mesmo é que nasce a ideia de a criação de uma consulta de hipertensão arterial neste hospital ou nesta unidade de saúde. Isto porquê? Porque realmente os nossos colegas e os médicos que lidam mais vezes com a hipertensão arterial, eu há mais de 30 anos que faço consulta de hipertensão arterial e que trato doentes com hipertensão arterial, o que nos dá uma experiência muito maior em relação a esta patologia e, portanto, não é o simples tomar uma pílula que serve para tratar o doente, como já vimos, temos que avaliar o risco global de cada doente. E esta consulta permite ter uma especificidade muito melhor, um médico com mais experiência, fazer uma análise global dos problemas de saúde do doente, ter uma relação médico-doente que hoje em dia cada vez se torna mais importante no tratamento dos nossos doentes. O doente tem que ter confiança no seu médico, tem que ter empatia, portanto, estar bem relacionado com o médico e estar confortável com o seu médico, porque assim põe as perguntas e as dúvidas que quer ao seu médico com todo à vontade e o médico também consegue transmitir com mais rigor, com mais eficácia a mensagem que quer transmitir ao seu doente. E por falar em mensagem, qual é a mensagem, no caso da hipertensão, que nós queremos transmitir aos doentes? Cumpra aquilo que o seu médico lhe diz, seja em terapêutica de medicamentos, seja em terapêutica sem medicamentos. Como vocês sabem, hoje em dia as chamadas medidas de vida saudável, como sejam não fumar, comer com menos sal, fazer exercício físico, fugir ao stress, tudo isto são medidas que não incluem medicamentos e que ajudam a melhorar as doenças cardiovasculares e toma os seus medicamentos. E normalmente um médico que tem mais experiência já viveu muitas situações clínicas da sua vida e isso permite-lhe fazer a escolha terapêutica mais adequada para aquele doente que está à sua frente. Há um termo que os ingleses usam muito, que é a medicação é dada como se fosse um alfaiate a fazer o fato, que é, temos que adaptar a cada doente, depende das suas características físicas, das suas características intelectuais, assim, da sua profissão, muitas vezes. Nós não podemos dar a um doente que é condutor de automóveis um medicamento que o faça urinar de meia hora nas primeiras 4 horas que toma o medicamento. Portanto, isto tudo tem que ser, é a nossa experiência, tem que ser tido em conta. Portanto, para não ser mais maçador e para terminar esta mensagem, a hipertensão é importante, a hipertensão é muito prevalente na população, há muitos concidadãos que não sabem que são hipertensos. Raramente a hipertensão aparece como uma doença isolada, mas está associada a outros fatores de risco e vale a pena ir a uma consulta específica com um médico que tenha mais experiência para ser mais bem tratado e cumprir melhor a medicação.